Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos os amados. Glorificamos a Deus e agradecemos a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que Ele nos concede de nós podermos estar meditando na palavra do Senhor. E eu convido os irmãos para a gente abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, louvado seja Deus, no capítulo de número 7, versículo de número 1. Bom, diz assim o texto: Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Queria conversar um pouquinho com os amados a respeito de promessas de Deus. Promessas de Deus. O apóstolo Paulo, aqui ele está tratando de promessas. Promessas, visto que temos tais promessas. Quais são as tais promessas? Elas estão no contexto do capítulo 6, aqui no capítulo 7 ele dá sequência ao capítulo 6, onde o título do capítulo 6 é A Salvação é Disponível Hoje. Tá? E aí vai tratar da diligência do apóstolo Paulo no seu ministério, né? O que é a diligência? É a aplicação, é a responsabilidade, a disponibilidade, o empenho no seu ministério. E aí nós precisamos pensar na diligência do nosso ministério, de cada um de nós, né? E a segunda parte do capítulo 6, são 3 partes. A primeira, a salvação é disponível. A segunda, a diligência do ministério de Paulo. E a terceira, os crentes são exortados para que se separem dos incrédulos. Bom, aqui no 7, então, está tratando de promessas. E aí eu quero também dar um pulinho rapidamente com os irmãos na carta aos Hebreus, capítulo de número 6, no versículo 12, que diz: para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Quais são as promessas? Temos promessas, né? A maior delas, a nossa salvação. E segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 4, que diz: pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por ela vos torneis participantes da natureza divina, escapando da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos conversar um pouquinho a respeito de promessas e da questão, irmãos, porque existem promessas de Deus, tem promessas de bênçãos e também tem promessas de maldições. Bom, a gente precisa tomar tento, né, para essas coisas, tá? Porque nós temos lá, por exemplo, 2 Crônicas 10, vamos dar uma verificada em algo que é muito importante a gente se aperceber a tempo, não é verdade? A tempo. 2 Crônicas 10. Roboão foi a Siquém, pois todo Israel se congregara ali para fazê-lo rei. E Jeroboão, filho de Nebate, que estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, ouvindo isto, voltou. Bem, Jeroboão teve um problema com Salomão e, por medo de ser morto, ele fugiu para o Egito.
Agora Salomão morreu, Roboão assume o trono de Salomão e Jeroboão volta do Egito e já se ajunta com o povo. Tá? E mandaram chamá-lo. Jeroboão e todo Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai fez duro o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Roboão lhes disse: daqui a 3 dias tornais a mim. Então todo o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que tinham assistido diante de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, e perguntou-lhes: como aconselhais vós que eu responda a esse povo? Eles lhe disseram: se te fizeres benigno para com este povo, e lhes agradar, e lhes falares boas palavras, então eles serão seus servos para sempre. Mas ele deixou o conselho dos anciões que os anciões lhe deram, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que assistiam diante dele. Perguntou-lhes: que aconselhais vós que respondamos a esse povo que me falou assim, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: assim dirás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia de nós, assim lhe falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um fardo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, eu porém vos castigarei com escorpiões. Bem, aqui, irmãos, está se cumprindo na estupidez, na insensatez, na rebeldia de Roboão. Ele teve conselho com os anciãos, que deram um conselho de bênção para ele, e aí ele foi ter o conselho com jovens como ele, que não tem experiência de vida, que não tem sabedoria suficiente para aconselhar nem a si próprios, ok? E aí ele foi lá e teve esse conselho, e aqui Deus está cumprindo uma promessa. Vejamos que no primeiro livro de Reis, capítulo de número 11, ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, das nações que o Senhor dissera aos filhos de Israel: não ireis para elas, nem elas virão para vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A esta se apegou Salomão, levado pelo seu amor. Tinha ele 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Capítulo 11, versículo 11. Disse, pois, o Senhor a Salomão: porquanto houve isto em ti, que não guardaste o meu pacto e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti esse reino e o darei ao teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mãe de teu filho o rasgarei. Todavia não rasgarei o reino todo, mas uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém. Então aqui em Roboão está se cumprindo uma promessa de Deus. Amém? Falando de promessas, nós vamos lá para Gênesis, capítulo de número 15, do versículo 13 ao 16. Então disse o Senhor a Abrão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem que servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais, em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração, porém, voltarão para cá a tua geração, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Amém? Bem, queridos, a questão de promessas de Deus é que todas elas se cumprem. Amém? Deus faz essa promessa para Abraão, e Deus fala, tem 2 coisas implícitas aqui: uma promessa de bênção para Abraão,
dizendo que a geração dele vai para uma terra, vai inclusive ser até escravizada. Deus já prometeu e vai acontecer, tá? 400 anos depois. Mas há uma outra promessa que diz respeito aos amorreus. Eles faziam coisas abomináveis diante de Deus e Deus iria tratar com eles também. É a questão de tempo. Foi 400 anos quando Deus manda Israel entrar na terra dos amorreus e acabar com tudo. Promessa de Deus, porque eles faziam coisas abomináveis. A geração de Abraão entra na terra, recebe um presente de Deus, uma terra abençoada. Promessa de Deus que se cumpre. Para mim e para a sua vida, as promessas de Deus nas nossas vidas, elas se cumprem. Para bem e para mal, nós precisamos ficar firmes na presença de Deus, porque as nossas atitudes, as nossas ações, elas reverberam. A promessa de Deus para Salomão se cumpriu no filho dele, a promessa de Deus para Abraão se cumpriu nos filhos dele 400 anos depois, a promessa de Deus para os amorreus se cumpriu nas gerações, netos, bisnetos, trisnetos. Então nós precisamos estar atentos às promessas de Deus para nós herdarmos promessas de bênçãos. Que Deus abençoe a cada um, que nós fiquemos firmes nas promessas. Amém? Louvado seja Deus.